Só ouro. Hoje o vídeo vai ser meio diferente. Vai estar reformando uma motinha que é minha. Ela não apareceu aqui ainda, mas agora eu vou mostrar ela. Vou mostrar de como que ela era antes e como ela vai ficar. Cada detalhe eu vou estar mostrando aqui, tropa, de como ela vai ficar. Vou mostrar pra vocês como é o passo a passo que vai acontecer nela. E de tudo que eu vou fazer nesse tempo com ela, arrumando ela. Então é isso, tropa. Agora fica com o vídeo que eu vou mostrar pra vocês as peças que eu vou reformar, pintar, montar nela. E fica com aquele videozão cabuloso. Aí, tropa, a motinha é essa aqui, ó. A 125 2001. Já tinha montado ela antes, aí acabei que eu desmontei ela de novo, que tava acontecendo uns B.O. aí. E comecei a mexer nela aos poucos. Agora eu vou estar mostrando de como eu vou deixar ela e como ela vai ficar, né? E cada detalhe dela eu vou estar postando igual eu falei pra vocês. Vou deixar uma foto de como ela era antes, e vocês viram aí como ela era antes. Vai vir mais top. Vou trocar essa frente dela aqui, colocar as rodas diferentes, eram umas pés de galinha. Vou estar mostrando as peças pra vocês que eu tirei dela, porque eu vou reformar e pintar, e de como ela vai ficar. Trope, as peças que era dela, essas tampas aqui, ó, tá sem tinta já, que eu vou mandar pintar elas. O carburadorzão é esse aqui, eu vou tá lavando ele também, deixar cromadinho, bonitinho. E essa aqui é uma das rodas que eu vou montar, né, nela. Já montei ela, enraei, falta dar uma lixadinha mais pra dar aquele brilho. E eu vou tá lavando as peças, mostrando pra vocês, detalhe por detalhe, eu lavando, montando. Não vou lavar tudo nesse vídeo, mas eu vou lavar pelo menos uma peça para mostrar para vocês como que ela vai ficar. Tropa, fica com aquele vídeozão brabo.